Olá, estou aqui com vocês de novo, nesse dia 17 de janeiro de 2024, para falar sobre um tema importante, que eu fiquei me pegando, eu fiquei me pensando, né? Por que que a gente chega no final do ano tão exausto? Por que que a gente não aguenta mais? Então fica naquela sensação de, oh meu Deus, né? Não vejo a hora que termine o ano, não vejo a hora que essa coisa passe, né? E eu resolvi, trabalhar um pouquinho sobre esse assunto e trazer um pouco para nós, talvez uma forma de evitar que a gente chegue no final do ano tão exausto. Porque é isso que acontece com a gente, né? A gente chega no final do ano absolutamente exausto. Existe um nível de exaustão que a gente não aguenta mais, né? Então, por quê? Para chegar a esse final, que na realidade é um começo, porque tudo é um ciclo, né? É fundamental um processo de construção que não nos leve a chegar no final tão esgotados, muito pelo contrário, que nos leve a chegar ao final de uma forma entusiasmada, de uma forma assim, de falando, poxa, que legal conseguir tanta coisa esse ano, que legal esse ano eu estou vivo, né? Estou viva, eu consegui fazer coisas, eu consegui resolver algumas pendências, talvez eu consegui ser melhor um pouquinho, e talvez eu tenha realmente gasto bastante energia, mas também eu tenha conseguido recuperar essa energia. Então, vamos pensar um pouquinho, né? Por que que isso não acontece? É, nós precisamos entender, acima de qualquer coisa, o que que é essa tal de exaustão. Por que que a gente fica tão exausto? Que acontece, né? Para que a gente se sinta assim, exausto, assim, tão perdido, né? Então, eu vou falar para vocês de uma maneira geral, e inclusive buscando algumas coisas da neurociência e alguns conceitos da psicologia também, mas principalmente naquilo que eu percebo que eu vivo, né? Então, de uma maneira geral, a gente acha que a exaustão acontece porque nós trabalhamos demais, porque a gente não consegue dar conta de tantas coisas, porque a gente coloca muito esforço naquilo que a gente faz. Então, assim, é o volume de coisas que acaba fazendo com que a gente entre nessa profunda exaustão. Isso é verdade, né? Pelo menos em parte, isso é verdade, mas talvez não seja a verdade toda, né? Porque não existe um esgotamento só físico, existe um esgotamento físico e mental, principalmente no mundo corporativo, né? No mundo corporativo, nós somos obrigados a dar conta de metas, a dar conta de performance de uma maneira geral, e não é só uma performance quantitativa, mas qualitativa, também é de postura, como é que eu falo, como é que eu escuto, o cuidado que eu tenho para não ofender as pessoas, para fazer uma comunicação que seja adequada. Então, a pressão é grande quando eu tenho que falar um outro idioma, como eu me expresso nesse outro idioma. Então, a pressão é forte e o esgotamento acaba sendo mental e físico. Olha que interessante, né? Porque o esgotamento mental acaba fazendo com que a gente não se sinta fisicamente bem, mas no fundo é o nosso cérebro que está absolutamente exausto. O nosso cérebro ficou estressado durante muito, muito tempo. E aí a gente fala, meu Deus do céu, não aguento mais. Então, quais são os sintomas de exaustão? Eles são muito conhecidos por nós, né? Mas, basicamente, a gente tem a redução da nossa eficiência, da nossa eficácia. A gente fala assim, nossa, olha, hoje eu não consegui fazer nada, deu, não aguento mais, eu quero descansar. Aí vai para a cama e não consegue dormir, fica pensando no trabalho, pensando naquilo que deveria ter feito, naquilo que fez, mas poderia ter feito de outra forma. Então, acaba acontecendo uma certa irritabilidade, então você briga com um, briga com o outro, discute com a esposa, discute com o marido, discute com os filhos, não consegue se concentrar, acaba entrando muitas vezes em depressão, ou às vezes até em burnout, né?
e a nossa capacidade de tomar decisão fica um pouco mexida, a gente toma decisões, mas fala, será que foi a mais correta? Se não foi? Enfim, então tudo isso, o excesso de cobrança, o excesso de responsabilidade que a gente acaba assumindo e o peso que a gente dá para todas essas coisas, durante um mês está tudo certo, né? Mas um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, isso ao longo do ano faz com que a gente se sinta no final do ano absolutamente exaurido, né? Então é essa a questão que acaba fazendo com que a gente chegue e fale assim, nossa, eu não aguento mais, né? E, claro, existem altas expectativas de desempenho para todos os executivos, essa tomada de decisão, né, que nos leva a cada vez mais ter que ser ágil, tomar decisões ágeis e pensar no todo, enfim, é algo que não vai mudar, muito pelo contrário, porque para quem trabalha no mundo corporativo, para quem é líder ou para quem é um profissional, para quem é executivo, vai ter que passar por isso e cada vez mais. Então, lidar com mudança, lidar com coisas que antes eram de um jeito, agora é de outro, demandas frequentes, e que essas demandas vão mudando, uma hora pedem uma coisa, outra hora pedem outra, e não só profissionais no mundo corporativo em termos de empresa, mas também os consultores e também os profissionais de medicina, enfim, gente, olha, eu diria que todas as pessoas que vivem hoje neste mundo acabam tendo, sim, uma exigência cada vez maior, e essa exigência gera para nós essa sensação de exaustão. Mas se a gente for olhar de uma maneira mais profunda, né? A exaustão ela está associada também a aspectos emocionais, né? Porque o cérebro chega uma hora que ele fica sobrecarregado, que ele não dá conta, porque emocionalmente também fica pesado. Não só a questão da pressão, mas como essa pressão é entendida, como essa pressão é sentida, como tudo isso que acontece impacta no emocional. Então, isso tudo acaba fazendo com que o nosso sistema nervoso central entre numa exaustão absurda, né? Porque, olha, mas olha só que interessante, né? Eu quero chamar a atenção de vocês neste ponto, que é a nossa percepção que nos leva à exaustão. Então, eu vou voltar a falar. É a nossa percepção das coisas que acontecem na nossa vida que nos leva a uma exaustão. Se eu tenho que tomar uma decisão e essa decisão para mim começa a ficar muito pesada, eu penso nessa decisão, eu percebo essa decisão como algo vital para mim, para as pessoas, para o mundo, e me sinto absolutamente responsável, não compartilho, não peço opiniões, fico no meu mundo isolado, que é um outro problema sério nosso, né? O isolamento que a gente acaba tendo quando vai galgando novos cargos, né? Novas posições na hierarquia, acaba pesando demais. Então, além da sobrecarga de trabalho, é a forma como eu enxergo essa sobrecarga, é a forma como eu enxergo essa tomada de decisão. E pode levar a uma fadiga cognitiva, afetando toda a nossa capacidade de concentração, a toda a nossa capacidade de fazer tudo que tem que ser feito de uma maneira leve. Então, é interessante, né? Porque a gente vai como fazer algo de forma leve, é não colocar peso em cada coisa que faz. Pô, Fátima, mas como é que faz para não colocar peso? É a forma como você percebe. Às vezes, o simples fato de você falar o seguinte: olha, daqui a alguns anos, qual é o peso dessa decisão que eu vou tomar? Ah, talvez não seja tão grande assim. Já faz com que o teu cérebro possa lidar com essa decisão de uma outra forma. Não que você vá tomar uma decisão de uma maneira irresponsável, não é isso, mas ela vai ser mais leve. E uma questão que nós precisamos tomar consciência também
é que existem pessoas que colocam peso em tudo. Desde fazer uma viagem, nossa, eu tenho que fazer uma viagem, meu Deus do céu, então tá, como é que eu vou fazer essa viagem? O que que eu tenho que fazer? E isso vira um peso em vez de ser alguma coisa agradável. Ah, eu tenho que tomar conta do meu corpo. Nossa, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? Eu tenho que fazer, tenho que treinar? Como é que eu vou treinar? Eu vou competir com o outro, porque se o outro está melhor do que eu não aceito isso. Então, até um treino se torna pesado. Tem uma festa, a festa se torna pesada, tudo é pesado. Quando nós temos esse vício emocional, nós vamos tornando o nosso cérebro cada vez mais exausto. E pior, às vezes nós não falamos que está pesado, mas no fundo está. O que é pior ainda, porque quando você fala, pelo menos você pode ouvir e pode ter opiniões de pessoas que falam, não, mas espera aí, não é assim, vai com calma, né? E você diminui, você regula a emoção, ou então você diz, não, não, tá tudo bem, isso é tranquilo para mim, isso é ótimo. Então você acaba fingindo que está tudo bem, mas o peso está ali. E quando você finge que está tudo bem, mas o peso está ali, a exaustão ela vem vindo, né? Porque além de você sentir o peso, você tem que fazer de conta que não está pesado. E no mundo corporativo isso existe demais, demais da conta, né? Então, a exaustão, ela está intimamente ligada com a forma como a gente percebe os fatos que nos circundam, ou seja, as pressões, as tomadas de decisão, tudo isso. Então, como é que eu lido com cada questão que me é apresentada? Da mais simples à mais complexa. Quanto mais eu lidar de uma forma leve, tranquila, sem peso, menos estresse eu estou levando para o meu cérebro. Mais, se tudo que vem de uma forma pesada, eu vou estressar cada vez mais. E o que acaba acontecendo é que, dependendo da duração que eu coloco o meu cérebro em estresse, eu vou esgotando até chegar no burnout mesmo. E o que eu quero dizer com duração? Existem momentos onde, de fato, nós estressamos mais o nosso cérebro. Tomar as decisões mais complexas, ou ações mais complexas, ou problemas mais sérios. Hein? Agora, se eu fico preso ou presa a essa situação, um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, vou dormir pensando, acordo pensando, e eu fico nesse prolongamento do estresse, eu vou me esgotando muito mais. Se eu consigo ter um fluxo de tal forma que, ok, eu tenho uma preocupação, eu vou trabalhar nela, mas depois eu vou parar, eu vou desligar, eu vou pensar em outra coisa, vou entrar em contato com a natureza, vou, sei lá, conversar com o meu filho, com a minha filha, ou com o meu esposo, com a minha esposa, mas de uma forma gostosa, não ficar ruminando o tempo todo aquele problema, aquela tomada de decisão, eu dou espaço para o meu cérebro não entrar numa exaustão. Então, veja, eu não posso pensar isso só quando eu estiver lá em dezembro, né? Eu tenho que construir. Isso tem que ser parte de uma rotina de saúde mental. Nós estamos falando tanto, né, nesse tema, saúde mental virou um tema importante, ainda bem, mas a gente não pode pensar em saúde mental como momentos, né? Então, agora é importante, eu vou me preocupar com isso. Não, eu tenho que construir a minha saúde mental, assim como eu tenho que construir a minha saúde física. E, aliás, a saúde física e mental estão extremamente interligadas. Quando a tua saúde física não vai bem, a tua saúde mental também começa a sofrer. E quando a tua saúde mental não vai bem, a sua saúde física também começa a ter problemas. Então, veja, um outro aspecto importante nisso tudo, para o cérebro não entrar em exaustão, como é que a gente lida com o nosso humor e com a nossa motivação. Qual é o significado que eu dou para cada coisa que vem acontecendo, o que vai acontecer, o que eu estou vivendo. Então eu tenho que dar um curso, eu tenho que fazer uma palestra. Eu tenho que fazer montar um webinar, um seminário. Como é que eu lido com isso? É um fator que me deixa feliz, motivada, ou é algo que me deixa ficar preocupado, tensa, é algo que começa a me estressar? Então, qual é a forma e qual é o tipo de humor e motivação
que eu consigo estabelecer no momento que eu tenho os meus desafios. E parece que não, cada desafio é um momento que você pode se colocar à prova, né? Vocês sabem que eu amo animais, vocês sabem que eu estou, de certa forma, aprendendo, né, a andar a cavalo, porque eu não sei ainda. E às vezes eu me pego fazendo esse movimento como se fosse algo difícil, estressante, perigoso. E quando eu olho para essa atividade que é tão gostosa desta forma, eu acabo gerando estresse para mim mesma e para o meu cérebro. Do mesmo jeito, quando eu vou dar uma aula, se eu penso, nossa, que legal, vou dar essa aula, eu vou fazer o meu melhor, tomara que os alunos gostem, se eles não gostarem, eu vou ver como é que eu faço melhorar, mas consigo observar e perceber com bom humor e com motivação, o nível de estresse que eu levo para o meu cérebro é menor. Então, eu não vou exaurindo o meu cérebro, porque vocês sabem, né, que o cérebro, ele não para nunca, né? Ele trabalha 24 horas por dia. Quando você dorme, ele continua ali. Se você sobrecarrega teu cérebro com uma série de preocupações, ele vai trabalhar sempre numa rotação, né? É, e aí fazendo uma comparação com o nosso dia a dia, né, que fica mais fácil, mas ele fica aí rodando de uma forma tão rápida, tão ágil, tão ágil, tão ágil, que chega uma hora e estouram, né, alguns neurotransmissores, eles não aguentam, e aí vem o burnout, aí vem tudo que a gente já sabe. Então, como é que eu me protejo para não entrar em exaustão? Não adianta a gente querer que a empresa evite a nossa exaustão. Claro, eu acho que a empresa pode e deve ter alguns programas para minimizar a exaustão. Os líderes devem se preocupar com o excesso, com o volume, com a carga imposta para cada um, óbvio. Mas mesmo assim, não adianta a empresa fazer qualquer coisa se dentro de você não constrói um momento para que você possa desestressar, ou dentro de você não constrói um ano, um ciclo de entusiasmo, de motivação, de bom humor, e não um ciclo de peso e de exaustão. Bom, mas você fala, bom, ok, Fátima, ok, como é que eu faço isso? Fica muito fácil a gente falar, né? Mas eu vou dizer para vocês que o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos, né? E o maior inimigo é quando nós falamos assim, ah, não, mas isso não dá para mim, né? Eu não tenho tempo. É interessante, tá? Porque a gente tem uma tendência a se vitimizar, porque na nossa sociedade, seja no mundo corporativo, ou seja também nas famílias, né, junto com os amigos, é muito legal você dizer assim, nossa, eu não aguento mais, trabalhando tanto que você nem imagina. Isso é valorizado, né? Quando você conversa com uma pessoa e a pessoa fala assim, ai não, olha, não estou nem trabalhando muito, eu estou tranquilo, você fala assim, poxa, mas tem algum problema? E agora, exatamente nesse momento que eu estou falando com vocês, eu lembro da minha mãe, quando ela ainda estava nesse plano, e eu ia visitá-la, porque minha mãe, durante o período, ela morou no mesmo condomínio que eu moro, na sala, na casa ao lado. E aí eu ia visitar, ia falar, oi mãe, tudo bem e tal. E ela me via, ela olhava e falava assim, o que é? Tá sem trabalho? É, e eu me sentia super mal, porque era quase como se fosse uma coisa que não era muito boa, não era muito valorizada, né? Eu ficar sem trabalho. Não era valorizado eu ter esses momentos, inclusive, que eu podia, sei lá, fazer nada. O fazer nada não é valorizado na nossa sociedade, principalmente entre executivos, tá? Quando alguém não está fazendo nada, a gente fala assim, nossa, que cara estranho, né? Parece que ele não tem o que fazer, tá? É, quando eu conheço alguns executivos que entraram no momento de aposentadoria, ou então que resolveram sair da empresa onde estavam, e na hora que se vê em casa,
sem fazer nada é um terror, parece que estão sendo excluídos. Então, veja, até para não sentir esse sentimento de exclusão, nós fazemos uma coisa muito interessante. A gente começa a inventar coisa para fazer, e começa a se pressionar, e começa a gostar da pressão, começa a sentir essa adrenalina faltando, né? E então, até para não perder a oportunidade de se sentir exausto, a gente se boicota e torna o nosso ano absolutamente exaustivo, e torna a nossa vida exaustiva. Então, veja, gente, aí essa mentalidade de vítima é terrível e a gente precisa começar a olhar para ela e não buscar tanto essa validação social e essa postura de falar, não, eu sou uma pessoa que todo mundo sabe que eu trabalho demais e ficar feliz quando alguém nos reconhece como pessoas que trabalham demais. Porque eu não sei se trabalhar demais significa comprometimento, muito pelo contrário. Muitas vezes o trabalhar demais te leva a uma exaustão que vai fazer com que você se descomprometa de coisas importantes. Então, tudo isso para dizer que se eu quero chegar no final do ano bem, eu preciso começar no aqui e agora. E se eu quero começar no aqui e agora, eu preciso assumir a responsabilidade por isso, e esse caminho começa de dentro para fora, e não de fora para dentro. Não adianta eu querer que os outros resolvam isso para mim. Eu tenho que me empoderar através de ações, né? Efetivamente, assim, olha, eu preciso agir para não ficar exausto, para não ficar exausto, né? E ser responsável pela minha saúde mental. Então, entender que o estresse é natural, que vem mesmo, que os problemas vão acontecer, que as situações difíceis vêm, mas eu sou responsável por lidar com esse estresse. Eu sou responsável por regular a minha emoção, para não deixar que o estresse me leve a uma situação sem controle, né, de exaustão mental. Bem, então, o que é legal de entender é que o cérebro responde muito bem a essas posturas, porque o cérebro ele tem o que se chama de neuroplasticidade e recuperação. Então, como ele é plástico, né? Ele se recupera com facilidade. Se você puder fazer esses movimentos de ficar um pouco mais tranquilo, mesmo tendo tido um momento de estresse ou uma situação difícil, mas se recuperar, voltar, é como se você fizesse um movimento de pulsar, né? Onde, ok, o estresse existe, porque nós estamos num mundo que é estressante, principalmente para quem vive nas grandes capitais e para quem está ligado em chat GPT e em tecnologia e IA, enfim, tudo isso que está acontecendo à nossa volta, que é fantástico, né? Mas a gente precisa saber que isso existe, mas ao mesmo tempo eu preciso, de repente, simplesmente olhar para a chuva e falar, que delícia, sentir esse ventinho que está agora aqui e falar, que coisa boa, né? Então, é esse momento que a gente pode reconfigurar os nossos padrões cerebrais, dando um alívio, né, a nós mesmos. E tomar muito cuidado com o nosso sono, porque quando nós levamos o problema para a cama, a gente dorme com ele, né? E se eu durmo com um problema, ou se eu durmo com uma situação estressante, meu cérebro vai estressar e eu não vou dormir. E o sono é o que faz com que a gente consiga sabe, dar essa equilibrada, desestressar um pouquinho, deixar o cérebro fazer o movimento que ele faz, de fazer o download das coisas, de fazer as limpezas dele, e daí a gente consegue começar um dia melhor, né? Mas para isso, eu preciso desestressar. Não adianta ficar desestressado o dia inteiro e chegar agora para dormir, não, né? Então, chegar em casa, conversar, né? Para quem gosta, e a gente sabe que parece que é bom, tomar um pouquinho só de vinho, né? Pouquinho só, que esse é um grande problema, às vezes a gente toma um pocão e aí não é legal, mas fazer coisas que ajudem você a levar a sua rotina diária de tal forma que chega no final do dia, você não está exausto. Porque chegar no final do dia exausto é um precursor de chegar no final do ano exausto. Então, se você consegue lidar no seu dia a dia
dessa forma, tendo momentos de tranquilidade, olhando para as situações de uma forma mais leve, você chega no seu final do dia mais leve, e aí você vai construindo dia após dia um ano mais leve. Bom, mas tem algumas estratégias, né, de prevenção que são fundamentais. Primeiro, a gente sempre ter claro qual é o significado daquilo que a gente está fazendo. Porque o que gera uma situação de estresse e todo esse movimento interno que não é bom é não enxergar o significado. Mas por que eu estou fazendo isso? Sabe? Para que eu estou fazendo isso? Isso não faz sentido para mim. Então, quando você faz algo que não tem sentido, é muito mais pesado, é muito mais estressante. E isso é para tudo, né? Isso é para tudo. Quem gosta de cozinhar, é, sabe disso. Você pode fazer um prato super difícil, super complicado, e você faz bem, você faz feliz, porque você tem um significado, que é chamar pessoas para ficarem com você, é ter tua família com você, ou ter amigos. Então, tá tudo certo. Agora, por exemplo, se eu tiver que fazer qualquer prato, como eu não sei fazer, não gosto de fazer, e eu não vejo muito significado nisso, por uma série de questões, eu me estresso só para fazer um macarrão, né? É assim, não é algo que é legal. Então, por isso que enxergar significado nas coisas que faz é básico para que você possa trazer essa leveza da qual eu estou falando. E isso vale para uma planilha de Excel, para uma análise de dados, para uma reunião em outro idioma. Então, veja, buscar esse significado. Mas por que e para que eu estou fazendo? E não ficar só no micro. Essa decisão, para que e por quê? Qual a importância dela? Olha como é legal, né? Pensar nessa decisão, se eu posso ajudar pessoas, se isso vai além do meu umbigo, né? Então eu vou me esforçar para fazer o melhor. Talvez não faça o máximo, mas vou fazer aquilo que eu posso. Tá? Então, é poder enxergar aquilo que a gente sempre fala, que é a missão, né? A missão que a gente tem em cada coisa, o propósito em cada coisa que a gente faz. E não esquecer que o propósito sempre está associado à ajuda aos outros, o propósito está sempre associado a algo além de nós mesmos. Então, isso torna mais leve, isso torna mais interessante qualquer desafio que se tem. Outro ponto que eu costumo discutir muito com os meus mentorados é a questão da gestão do tempo e a relação com a delegação de tarefas. Muitas vezes a gente não delega tarefas, tá? A gente não gosta de delegar, a gente quer de todo jeito fazer coisas que a gente sabe que faz bem, mas se a gente conseguisse passar para outras pessoas, a gente teria mais tempo para ficar naquilo que precisa ser feito. Então, cuidado com a priorização. Então, o que é relevante? O que faz parte da minha cadeira? Porque se eu começo a não sentar na minha cadeira e querer sentar na cadeira do outro, e aí me cobram para sentar na minha cadeira e eu não sento, aí eu fico, sabe, dividida ou dividido, estressado. Não sei se eu fui clara, mas é mais ou menos assim: eu sou um diretor, mas ainda faço coisas de gerente, então eu sou cobrado pelo CEO na minha posição de diretor, só que eu não assumo essa posição porque eu estou aqui ainda no operacional, então eu tenho uma ação operacional porque eu não desenvolvi ninguém para tocar operacional, e ao mesmo tempo eu sou cobrado pelo CEO, porque o CEO está me cobrando coisas que efetivamente eu deveria fazer. Então, olha como a situação fica complexa e isso vai estressando, né? Eu vou esgarçando aí o meu cérebro, né? Uma outra coisa é importante é ter sempre um agendamento muito consciente. E o que eu vejo é que a gente esquece disso, né? A gente marca uma reunião atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. Isso estressa, né? Porque não dá aquele tempo de falar, ai, deixa eu tomar um café, deixa eu levantar, deixa eu ver o que está acontecendo por aí. Principalmente quando nós estamos muito online. As reuniões online acabaram com a possibilidade de sair de uma sala e ir para outra sala. E, às vezes, só o percurso de sair de uma sala e ir para outra sala ajudava a dar essa regulação emocional.
porque eu tenho aquele tempinho, né, para respirar e falar, opa, peraí, deixa eu tomar um café, aí você olha e de repente cumprimenta alguém, aí discute, né, o jogo de futebol com não sei quem, sabe? E deixa o cérebro se acomodar um pouquinho mais. Quando nós temos uma reunião atrás da outra, isso não acontece. Pior, às vezes você fica com uma reunião acontecendo, né? Ao vivo, aí você fecha sua câmera e fica com uma outra reunião, que é aquela que você está de fato participando, porque essa que está rolando aqui ao vivo, você está só com o seu nome ali. No entanto, em algum momento, alguém te chama e você, né? Aí dá aquela estressada, porque você deveria estar prestando atenção, não estava prestando, ou você fica nessa outra reunião tentando prestar atenção naquilo que tá, enfim, fazer duas ou três coisas ao mesmo tempo, todos os estudos já nos mostram que, primeiro, a gente não consegue fazer, e segundo, a tentativa de fazer gera um estresse absurdo e vai gerando essa exaustão. Então, priorização é alguma coisa importante e um agendamento consciente mais ainda. E não esquecer da delegação. Delegue, confie nas pessoas com quem você está. Delegue, confie. Entenda que as pessoas, quando você confia e delega, elas acabam fazendo um movimento, inclusive de autodesenvolvimento. Agora, se você não delega e se você desconfia, a pessoa fica numa postura cômoda e não dá o resultado que você quer. Ótimo. Que outro aspecto eu preciso falar com vocês? E talvez seja mais importante e também bastante conhecido, mas pouco praticado, que é o autocuidado. E o autocuidado, o que que é? Primeiro, a questão dos exercícios físicos. Pessoal, é impressionante. A gente ouve em tudo quanto é lugar, tem vários estudos mostrando a importância dos exercícios físicos, e a gente ainda diz que não tem tempo, né? Ou se pratica, pratica de uma forma não cuidadosa consigo mesmo, então acaba se machucando, ou não pratica sob orientação de alguém. Então, cuide-se, faça exercícios físicos, porque elas são essenciais para a saúde mental também. A gente fala assim, ah, não, então eu pratico exercício para que fisicamente eu esteja bem. Não, os estudos mostram hoje que quando você pratica um exercício físico, a sua cabeça melhora, até porque são liberados, né, hormônios, são liberados substâncias que fazem muito bem para o seu cérebro. Então, por favor, pratique exercício físico. Outro ponto é a alimentação, né? Também, quem não sabe disso, né, pessoal? Alimentação saudável. Mas então quer dizer que eu não posso comer carne? Você pode comer o que você quiser, desde que você come de maneira saudável, desde que você coma de maneira saudável. Agora, se você só comer coisas gordurosas, coisas pesadas, é, outro erro que eu vejo muito fortemente acontecer é assim, eu não tomo café da manhã porque eu saio correndo, aí depois, na hora do almoço, eu como qualquer coisa, às vezes um lanche, e à noite eu janto. Aí à noite eu faço um prato bem grande e janto, que é exatamente o contrário, né? A gente deveria tomar um café da manhã como um rei, depois almoçar como um príncipe e depois jantar como um plebeu, ou seja, jantar pouca coisa para não pesar no estômago, almoçar bem, né? E aí pensar na importância de ter um prato que nutra, que traga a você nutrientes para o teu corpo físico e o teu corpo mental. Então, a gente sabe, né, pessoal, que existem alguns alimentos que ajudam na memória, que ajudam no cérebro, ajudam uma série de coisas. Só que a gente insiste em comer aquilo, talvez que o nosso paladar prefira. Mas a gente precisa entender também que às vezes o nosso paladar é moldado por aquilo que a sociedade de consumo quer moldar. Então, alimentação saudável é outro ponto básico para você não chegar no final do ano exausto, porque com uma boa alimentação você consegue suprir nutrientes que te deixam ficar mais fortes fisicamente e mais fortes mentalmente também. E claro, se eu tomo todo esse cuidado, nada melhor do que aprender
a meditar, nada melhor do que aprender um pouco de mindfulness. Eu vou dizer para vocês uma coisa que para mim faz sentido. Eu não sou capaz de ficar, muitas pessoas vão ouvir isso e falam assim, nossa, que horror, né? Não, eu não sou capaz de ficar meia hora meditando, né? Eu não tenho estrutura para isso. Mas o que eu percebo é que a vida pode ser uma meditação, né? Na hora que eu consigo perceber os pequenos detalhes que estão acontecendo no meu dia a dia, é como se eu estivesse trabalhando e ao mesmo tempo meditando. É como se ao mesmo tempo que eu estivesse falando com vocês, eu conseguisse agora ouvir a chuva e ver a chuva. Vou até mostrar para vocês, olha. Não sei se está dando para ver. É poder olhar para lá e falar assim, nossa, olha que bonito, né? Olha a chuva como ela é bonita. E não perder o foco. Mas só esse fato de virar um pouquinho para lá, enxergar, vai me dando isso que a meditação traz, né? Que ela ajuda a gente a saber fazer essa regulação emocional que eu estou falando desde o início, né? Aprender a dar valor àquilo que tem valor, ou seja, não me estressar por aquilo que não precisa. E regular. Se eu fiquei irritado por alguma coisa, tá? Eu não preciso ficar irritado o dia inteiro pela mesma coisa. Então, esse é um ponto que eu acho que me ajuda muito e eu sei que é uma estratégia importante para a gente não ficar exausto. Outro ponto é ficar no presente, né? Ficar no aqui e agora. Porque se eu não fico no aqui e no agora, o meu cérebro está sempre se preocupando com o futuro ou querendo alguma coisa do passado que já foi e me sentindo culpada. Então, seja a culpa ou seja a preocupação, me tiram a beleza do presente e acabam fazendo com que o meu cérebro fique estressado. Porque ele fala, espera um pouquinho, mas eu tenho que pensar lá, tenho que pensar na frente, mas eu estou aqui, e como é que faz, né? Então, ficar no aqui e no agora, ficar no presente, entender que o presente é um presente, né? Eu sempre gosto de falar isso, o presente é um presente. E isso ajuda a gente dar valor para aquilo que tem valor. Porque tem coisas que eu fico preocupado, mas estão tão lá na frente que não adianta, né? Então, o aqui e agora faz parte desse autocuidado. E talvez um último ponto aqui, né? Que eu queria deixar claro, é fundamental esse equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Então, ok, quantas horas que eu quero trabalhar? Eu preciso estabelecer limites claros. Ah, mas eu adoro trabalhar. Eu, por exemplo, adoro trabalhar. Eu gosto de trabalhar, eu faço isso com muito prazer. Mas se eu não tomo cuidado, eu não faço outras coisas que também são prazerosas. Aliás, eu não consigo nem enxergar prazer em outras coisas, porque eu não experimento. Então, é poder realmente dar limite. Ah, tudo bem, eu vou trabalhar até às 8 horas da noite, até às 6 horas da tarde, sei lá. Estabeleça um limite. E a partir daí, vá fazer outra coisa. Mesmo que no começo seja complicado, faça isso, porque vá aprender, sei lá, tocar um instrumento, vá fazer caminhadas em locais diferenciados, vá ficar sem fazer nada, vai ler um livro, né? Isso ajuda muito a gente não entrar em exaustão, porque é essa mudança de assunto que ajuda o cérebro a entender que ele não precisa ficar tão estressado, porque ele vai mudar, né? Ele vai mudar, ele vai pensar em outras coisas, ele vai lidar com outras coisas, das mais variadas, né? E aí cada um tem que buscar. Ah, eu gosto de fazer alguma coisa, eu gosto de fazer um trabalho em madeira, eu gosto de cozinhar, eu gosto de brincar com os meus filhos, eu gosto de brincar com os meus pets, mas aí, seja o que for fazer, aproveite para se desconectar tecnologicamente. Porque esse é um outro ponto, né? Ah, eu quero conversar com os meus filhos, mas eu estou lá com o meu celular. Ah, eu quero fazer uma atividade física, mas eu estou lá com o meu celular. Eu não me desconecto. E como eu não me desconecto, o meu cérebro também não se desconecta. Então, não adianta nada. Então, você está jogando o tempo fora. Então, a desconexão tecnológica, ela está junto com esse limite que eu tenho que dar para o meu tempo
de trabalho, né? Para fazer esse equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Bom, mas às vezes eu fico olhando e fico pensando o seguinte, puxa, mas isso é tão óbvio, né? É tão óbvio, tão óbvio. Mas às vezes a gente não faz o óbvio, às vezes a gente não consegue, e às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, porque a gente precisa de apoio de alguém. Então, não espere ficar doente para buscar apoio. Não espere ficar doente para buscar uma mentoria, né? Uma análise, né? Uma terapia, porque hoje, se você aprender também a dedicar um tempo para o seu autoconhecimento, é um jeito de você saber desestressar o seu cérebro, porque aí você vai começar a perceber quais são os pontos que fazem com que o teu cérebro entre em exaustão. Então, é começar a se auto-observar. Às vezes, a gente tem um líder que é muito bom, que até pode fazer esse papel, mas eu vou dizer para vocês, gente, que se a gente puder investir um pouco na gente, dedicando um tempo para se autoconhecer, para saber como é que faz a regulação emocional, até para a gente poder entender quais são as emoções que a gente sente, porque esse é um outro ponto. Por vezes, nós nem sabemos qual é a emoção que está pegando, qual é a emoção que está invadindo o cérebro, qual é a emoção que está me deixando ficar sem dormir. Né? Eu chamo tudo isso de preocupação, mas às vezes não é só preocupação, às vezes é raiva, às vezes é medo, às vezes é infelicidade. Então, quando você procura um especialista, você vai entender isso melhor. E isso vai te ajudar, né? Mas eu não sinto nada disso. Então, esse é o perigo, né? Porque se você não sente nada disso e chega no final do dia está exausto, ou se você não sente nada disso e chega no final do ano também está exausto, alguma coisa de muito errado está acontecendo, né? Porque nem conseguindo nomear as suas questões você está, né? Então, é importante sim que a gente possa entender qual é a emoção que está explodindo, né, no nosso cérebro, como é que eu estou, por quê e como eu estou me sentindo exausto, porque, olha, gente, trabalhar demais não leva à exaustão, é isso que eu queria deixar claro para vocês. Sim, trabalhar além do limite, ok, quando você só trabalha, isso te leva à exaustão. Mas trabalhar muito não te leva à exaustão. O que leva à exaustão é a dificuldade que você tem em perceber os fatos que fazem com que você se perder, com que você se perca, né? Desculpa. Sabe, assim, você não começa a se dar conta dos pontos, dos gatilhos que te levam a ficar tenso, ficar tensa, os gatilhos que fazem com que o teu coração dispare, né? As preocupações que ficam aí dando volta na sua cabeça. Então, você só sente no final do dia muito cansaço, mas não consegue tocar, né? Aonde que a coisa acontece. Então, por favor, vá procurar ajuda, né? Vá procurar ajuda. Bom, concluindo, né? Exaustão, então, é um tema absolutamente complexo e que se conecta a vários pontos, como nós trouxemos aqui, mas principalmente a hábitos pessoais e sociais, né? Então, é importante que você olhe para esses hábitos e pense no seguinte: é só você que pode cuidar de você. É, Se você tiver algum problema ligado à sua saúde mental e precisar se ausentar, ou às vezes até pode ser um problema mais grave, a empresa vai sentir muito por você, eu tenho absoluta certeza, né? Vai fazer de tudo para te ajudar. Mas vai ter alguém no teu lugar se você não puder assumir rapidamente. Na tua família, com certeza a dor vai ser muito maior, porque o impacto é maior. Uma pessoa que está com algumas questões ligadas à saúde mental, que pode ser questões muito básicas, né? Pode ser só uma irritação.
ela vai impactar todo mundo. Porque não tem coisa pior do que ver um pai e uma mãe irritado o tempo todo, que está sempre, sabe, parece uma panela de pressão, da, né? Parece que está explodindo, né? Tá bufando por qualquer coisa, transformando qualquer situação simples em situações difíceis, complexas, pesadas, né? Então, uma família sente muito. Agora, sente muito, mas também se acontecer alguma coisa mais séria com você, o que vai poder fazer, né? Sabe? A dor é muito grande. A dor é muito grande. Mas no fundo, no fundo, no fundo, a pessoa mais prejudicada por não cuidar da própria saúde, saúde mental, é você. Porque você está negando a você mesmo, a você mesma, a sua possibilidade de ser. Pensa nisso, tá bom? Um grande beijo e contem comigo para aquilo que for necessário. Se você achou legal essa conversa, assine o canal, mande para as pessoas que você acha que vale a pena esse conteúdo, porque é um conteúdo importante. E às vezes as pessoas não olham para alguns conteúdos que podem fazer a diferença na vida delas. Tá bom? E com isso, claro, você ajuda a gente. Um grande abraço.